Dali que hoje eu tô provocativa! Ou nem tanto, nem tanto, nem tanto, vocês que decidem aí. Então, a palavra de hoje pra gente chegar no 999 e levar essa palavra mais longe é... obrigada! E vamos conversar. Bem-vindo, bem-vinda a esse microcosmo de rock, metal e cultura geral. Eu sou Ana Franskowiak, escritora, tradutora, revisora e a nômade cósmica, e hoje eu vou mostrar pra vocês um negócio que as pessoas acham que tá em extinção, mas não tá não. O problema é que o oposto a isso é que ganha holofote, que é o seguinte: eu vou mostrar como é possível admirar uma pessoa, o trabalho dela, e ainda assim discordar dela nos negócios ali que eu achei meio estranho, e vocês já vão ver o que é. Numa entrevista para o Headbangers News, a Fernanda Lira, polêmica como sempre, fez uma afirmação que dá ali o título, a manchete da matéria assinada pela Jéssica Marinho, e que ficou ali na minha cabeça um tempo. Ela fala de várias coisas, mas desse o destaque então para essa frase que dizia o seguinte: a obrigação do artista é refletir os tempos em que vive. Tá, aí eu fiquei pensando sobre isso, eu sabia que eu já tinha ouvido algo parecido, mas dessa vez um pouco mais extenso e que eu tendo a concordar mais, vindo de uma outra artista, décadas atrás. Vamos lá então. O dever de um artista, no que me diz respeito, é refletir o momento. Ela usa o verbo dever, mas tá, vamos lá. Acho que isso vale para pintores, escultores, poetas, músicos. No que me diz respeito, é a escolha deles. Aí é que eu começo a concordar. Mas escolho refletir os momentos e as situações em que me encontro. Isso para mim é meu dever. Neste momento crucial de nossas vidas, quando tudo é tão desesperador, quando todos os dias são uma questão de sobrevivência, acho que você não pode deixar de se envolver. Os jovens, negros e brancos, sabem disso, por isso estão tão envolvidos na política. Vamos moldar este país, ou ele não será mais moldado. Como você pode ser um artista e não refletir os tempos? Quem disse isso e vocês podem verificar, eu vou ver se eu encontro o vídeo, é bem curtinho, uns 30 segundos para vocês verem aí, eu deixo na descrição. Foi uma das vozes mais belas de todos os tempos, para mim, Nina Simone. E eu já tenho um vídeo aqui sobre artistas fora do rock e do metal que eu também admiro pra caramba, depois vocês vejam lá. Tá, mas onde é que eu me localizo aí entre a Fernanda e entre a Nina nessa questão? Eu acho que arte deve ser algo que transmita obrigações? Definitivamente não. Aliás, eu acho que assim como água e óleo, arte e obrigação são duas coisas que não se combinam. E sim que aquilo que vai passar para a arte, supondo, né, que seja aí o que elas falam, os nossos tempos, os acontecimentos que nos circundam, estão para mim, mas como algo inconsciente e um reflexo, algo que acontece natural, às vezes a gente nem nota, como já diria Hilda Hilst, tu não te moves de ti. Até porque quando artistas, por exemplo, sentem a obrigação de daqui a pouco atingir públicos maiores, replicar no próximo trabalho um sucesso gigantesco que teve no anterior, a gente tem o quê? Por exemplo, Metallica, pós-Black Album. Mas será que é tão ruim assim? Vem depois? Diga aí o que vocês acham. E eu quero destacar também o título aqui de uma matéria, de uma entrevista do Tim Ripper Owens para o Blabbermouth, onde ele diz o seguinte: um conselho para jovens músicos e musicistas: você tem um trabalho a fazer, e é impactar pessoas. É disso que estamos falando. Aqui com a fala dele eu me identifico muitão. E vamos de exemplo. Tem pessoas, e eu sempre friso, é direito delas, por mais que não seja uma conduta que eu mesma adote, que dizem que não, eu vou consumir arte pra desligar a cabeça, isso aqui não é momento de refletir, pensar nada sério. Muito que bem. E aí nós temos, segunda vez que eu os menciono por aqui, o Tankard, que num primeiro momento é uma banda extremamente zoeira, cheia de personalidade, mas que se você pegar pra ler, na verdade não precisa nem ler muito, pega lá os títulos que seja, você vai ver que alguns deles honram aquela veia do mochar, contestar, protestar do trechão trechoso. Vocês já ouviram que coisa linda que tá o Pavlov Dogs? A ex-fluencer? É tijoladinha crítica da boa. Por mais que eu acredite sinceramente que a Fernanda é bem intencionada na sua fala e sempre muito honesta, eu vejo muitos problemas nessa coisa de associar a arte com obrigação. Por exemplo, já não basta todos os outros setores da vida? Trabalho, universidade, daqui a pouco a tua família dentro de casa, círculos de amizades, querendo moldar a gente, nos obrigar a dizer, fazer isso, aquilo outro. A arte também. Poxa vida, ela deveria ser, sei lá, pra mim, um refúgio, sabe? Algum local onde garanta-se a tal famigerada liberdade de expressão. Não vem aqui falar coisinha, porque eu já falei sobre isso. Se você tá pensando em coisas inaceitáveis,
lá no vídeo do metal ofensivo, muito que bem. Outra coisa, nunca, de verdade, nunca mesmo, eu não me lembro, mas se vocês se lembrarem, digam aí. Em outras épocas eu me recordo de ver tanta gente disposta a deitar, sentar, rolar, se encaixar em caixinhas e classificações que outras pessoas inventam para limitar elas. E obviamente aquela história, né? Vida imita arte e vice-versa, onde é que isso vai refletir, onde é que vai parar? Fetiche por autoritarismo disfarçado de boa intenção e anulação do pensamento crítico e criativo. É óbvio. Outra coisa bem péssima que pode acontecer é o seguinte: uma pessoa se abstém de um determinado tema, seja porque ela sente que daqui a pouco não tem aptidão para falar daquilo, não tem conhecimento suficiente. É uma questão mais de sensatez, de respeito. Por exemplo, com alguém que ela acredita que tem mais bagagem cultural, mais conhecimento para falar sobre aquilo, o que vai acontecer? Ah, você está se isentando, porque deve estar apoiando isso, aquilo, outro. Não! Eu trago outro exemplo prático disso, naquele meu vídeo sobre metal feminino tem que acabar. Não fala bobagem, assiste primeiro e depois comenta. Veio um inscrito e contou sobre a banda dele, de hardcore, um dos estilos mais combativos que tem, com uma vocalista ali liderando a banda. Ai, mas por que vocês não falam sobre tema X, Y, Z? Poxa, nada tá bom pra vocês, caramba! Aliás, vocês não acham que arte feita com o intuito central de agradar pessoas e não meramente comunicar uma mensagem, independentemente de agradar ou não, ela tende a deixar de ser arte? Aliás, sobre isso de agradar fãs ou não, vejam também o meu vídeo do Pantera sobre se o Phil Anselmo está usando o saudosismo das pessoas ou não, que lá tem umas falas do Vini Paul tudo a ver com o tema de hoje. No meu entendimento, artistas devem ser livres para criar, inclusive, artes de péssimo gosto. Porque adivinha? Quem é que tem aí o condão de fazer com que essas artes péssimas não cheguem adiante e a gente traga, então, boa arte, independente do que seja para você, pro máximo de holofote possível? Nós, enquanto público. Mas quantas pessoas fazem isso? Quantas pessoas compartilham de graça trabalhos independentes e reflexivos? Quantas vezes você compartilhou algum vídeo deste ilustríssimo e humildão, mas muito bem intencionado e embasado canal, ao invés de qualquer playba metal por aí? A origem da palavra obrigação, como tantas outras que eu já mencionei em outros vídeos, também é latina, é obligácio, é algo tipo aquilo que liga, aquilo que vincula. Tá. Ora bola, se a arte é algo intrinsecamente ligado a quem a cria e essa pessoa está sendo compelida a falar sobre algo que ela não sente conexão verdadeira, bom, daí é um passo para daqui a pouco estar defendendo as girafas da Amazônia. Que clássico, né? Meme também é arte, eu não tô brincando. Enquanto eu escrevi esse roteiro, apareceu pra mim 2 sugestões de vídeo. Um deles eu não cheguei a ver. É uma entrevista, um trechinho, né? De entrevista da Denise Fraga. E daí a miniatura dizia assim: a arte serve para incomodar os acomodados e confortar os atormentados. Gostei demais. E o outro era um trechinho de uma entrevista do David Bowie, que é o título seguinte: Never play to the gallery, ou seja, não faça nada para agradar outras pessoas unicamente. Aquilo ali é uma aula não só do fazer artístico, mas para a vida em geral. Já pararam para pensar que síndrome do impostor ou da impostora não é derivada somente de um excesso de perfeccionismo, mas de você querer ser alguém que você não é, e não simplesmente melhor do que aquilo que você mesmo ou mesma já fez? Aliás, funções da arte também é um tema legal. De repente eu trato aí com mais detalhes em um outro vídeo, se funciona pra alguma coisa ou não. Deixa pra lá, pra não desvirtuar muito aqui. Mas o que interessa, trocando em miúdos, nesse momento é o seguinte: crie, propague, apoie, etc. O que você achar bacana. Só não seja água de chuchu e nem cometa cagonice intelectual, de preferência. Sabe o Ernest Hemingway, aquele do Por Quem os Sinos Dobram? Se eu não me engano, é dele a frase que fala o seguinte, que não dá pra ter na arte covardia intelectual. E ele é um escritor aclamadíssimo, lido por muita gente, não é uma coisa meramente underground. E aí eu fiquei pensando, bom, se pra ele, da cultura dominante, covardia intelectual já é um negócio abominável, quem dirá pra nós aqui que nos dizemos subculturais? Poxa vida, é aquela história. Parafraseando minha querida Fridótica, onde não puderes livremente criar, parafraseando e adaptando, não te demores.
A única obrigação nos relacionamentos interpessoais, e arte não deixa de ser um deles, deveria ser o respeito, sabe? E nem isso quando vê, porque bem dentro da arte nós estamos num espaço diferenciado daquele da realidade. Que é pirota incentivando, apologizando, coisa... Antes de digitar coisa bobosa, aí meu docinho de boldo, de novo, veja meu vídeo sobre metal, dever ser ofensivo ou não. E tire as suas conclusões. E digam aí se vocês concordam, se deveria haver algum tipo de limitação no fazer artístico, algum tema tabu que não deveria ser tratado de jeito nenhum. Se gostou aqui do canal, te inscreve, mostra pra alguém pra gente chegar no 999. Faça um pix pra sua nômade cósmica continuar com conteúdo independente e bacanoso. Se você se mordeu com alguma coisa que eu falei aqui, comenta também, é super bem-vindo, mon amour. E eu te agradeço pelo seu tempo, pela sua presença. E David Zênia.